Fala, turma, levantamos para vencer. Bora para mais um café com concreto? Mas olha só, cara, que coisa boa. Você toma um cafezinho e vamos mastigar um concreto? Não é fácil, né? Mas é isso aí. Só que eu sou gaúcho e hoje eu tô no meu chimarrão M2. Então eu vou no café com concreto, vou compartilhar com vocês um chimarrão. Sabe que o gaúcho recebe todo mundo com um bom chimarrão. Você recebeu uma cuia na mão, quer dizer que você está sendo muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a essa bebida principal. Não se vende em lugar nenhum para vender. Pode comprar erva, cuia, tudo separado, mas se tu chegar no lugar, as pessoas vão te oferecer o chimarrão, certo? Então seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre faturamento de uma construtora. Quanto que fatura? Qual que é a grana aí que entra numa construtora? Quais são as margens? E eu vou trazer para vocês os nossos números aqui da M2. Não, nossos números são abertos. Todo o nosso ecossistema conhece nossos números, o mercado conhece nossos números. Nós não temos segredos, tá? Você pode ver aqui atrás, eu tenho uma gestão à vista do ano de 2026 dos nossos números. Nós não temos problemas com isso, tá? E vou falar para vocês um pouco como são os nossos números, porque nós vivemos da construção. Tem muita coisa aí no YouTube legal, que eu aprendo também, eu gosto de ouvir e acompanhar a galera, mas eu vou ser bem sincero, a maioria das coisas são informações captadas e trazidas para você. Aqui, no Vivendo da Construção, são informações que nós vivemos todos os dias, o ano todo. Tudo aqui é o que nós fazemos, não é informação que nós captamos de algum lugar e eu estou trazendo para vocês, é aquilo que nós vivemos na vida real, tá? Por isso que é um vídeo um pouquinho mais simples também, vamos melhorar muito, o canal está recém começando, então para nos ajudar a melhorar, te inscreve nesse canal, clica no like aí para nós promover esse conteúdo para mais pessoas e em breve esse canal vai estar hypado. Calma, a gente está preparando ele, está ajustando aí alguns pontos e ele vai crescer muito, beleza? Então vamos lá, porque interessa. Quanto fatura uma construtora? Deixa eu falar o nosso histórico, tá? Nós começamos em 15 de abril de 2020. Isso aí, 15 de abril de 2020. Você lembra o que tinha nessa época? Todo mundo fechando por causa da pandemia, lockdown. Nós abrindo um negócio, cara, 3 semanas depois do início do lockdown. Foi meio loucura, né? Eu tomava meu chimarrão com Deus em casa e tive essa visão, cara, vamos abrir uma construtora. Nós já vínhamos trabalhando com projetos, né? Um editor bom aqui, a Letícia, minha esposa, aqui também o Matheus, irmão da Letícia, né? Eles são os dois matanas, por isso que é M2, eles já vendiam projetos. A Letícia ainda era acadêmico, o Matheus era um técnico formado de edificações, ele assinava. E depois, ali em 2020, eu pensei assim, cara, vamos abrir uma construtora. Idealizei tudo, chamei eles, cara, a partir de amanhã, isso era 14 de abril de 2020, na sala de casa, disse, a partir de amanhã, a gente é a nossa primeira funcionária, a gente vai fazer assim, 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 assado, não tinha R$1, não tinha nenhum negócio. Nós startamos. Beleza. Não sei se você já ouviu essa história antes, mas dá uma resumida pra vocês entenderem. O nosso primeiro ano, quem que foi nosso primeiro ano? 2020 e 2021. Por que nós contamos nosso primeiro ano? Porque até nós começar nossa primeira obra, foi lá em agosto de 2020. 4 meses foi procurando encontrar um negócio, eu não tinha nenhuma orientação profissional, não tinha acesso, pelo menos na época, eu não conhecia um canal como esse, não tinha nenhuma mentoria, nada, cara, nenhum curso sobre isso. Fomos indo tateando para entender como é que o mercado fazia e tal. Fomos copiando o que os outros faziam de errado. É isso aí mesmo, copiando o que os outros faziam de errado. Muito problema, mas beleza, começamos, tá? Então, de 2020 e 2021 junto, que a gente considera nossa primeira temporada, nosso primeiro ano, nós chegamos a faturar mais ou menos R$1 milhão. E para um brasileiro, cara, faturar 1 milhão é um número mágico. Uau, R$1 milhão. Foi muito incrível para nós. A gente estava muito empolgado. Só que nós não tínhamos controle dos números, era uma chafúrdia. Nós apanhava demais, correndo atrás de dinheiro para fazer a roda girar, foi uma função. Em 2022, nós faturamos mais ou menos 2.650.000 somente em 2022. Foi muito bom. Nós mais empolgado ainda e a bola de neve cada vez pior, cada vez mais bagunça, cada vez mais chafúrdia. Nesse período a gente começou a fazer uns treinamentos, umas mentorias sobre um método construtivo, organização de empresa e tal. Então, a gente começou a dar uma olhar assim, cara, nós estamos muito bagunçados, nós estamos muito perdidos, a gente não vê o dinheiro,
não tem noção nenhuma. Tinha planilhas que controlavam mais ou menos as obras, mas não tinha controle dos números. Em 2023, eu comecei a ter controle dos números. Eu comecei a melhorar o nosso negócio. Eu comecei a aprofundar a gestão, comecei a entender de estratégia, começamos a botar software de gestão interno. Começo de 24 a gente trouxe um BPO financeiro, enfim, a gente começou a dar um up na empresa. Tanto é que 2023 para cá eu tenho todos os números da empresa, cada obra, cada centavo, aí eu já estou em outro patamar. Mas nós faturamos 4 milhões de reais em 2023. Foi muito bom. Os números de 2023 foram bons, as margens foram boas. 22 e 21 e 20 eu não tenho número nenhum, né? A perdição. Perdi muito dinheiro, com certeza. 2023 eu comecei a ver os números e a gente deu uma boa crescida ali, 4 milhões em um ano. 2024 veio um grande problema. Não é que é um grande problema, deixa eu explicar para vocês. Em metade de 2023, o governo liberou o Minha Casa Minha Vida faixa 3. Nós trabalhávamos muito com Minha Casa Minha Vida na época. Cara, quando liberou faixa 3 foi um boom de vendas, um boom. Eu comecei a vender metade de 2024 em diante, 23 em diante. E 24 eu estava construindo essas obras. Nós faturamos 11 milhões de reais. Foi incrível, um crescimento astronômico, muita obra. Cheguei a gerenciar 30 obras ao mesmo tempo. Foi loucura, né? Tivemos que contratar gente interna, fomos crescendo a empresa, mas ainda apanhando muito na gestão, ainda arrumando a casa, contratando as equipes. Eu não vou falar hoje sobre contratação de equipes, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas assim, tudo ainda muito bagunçado, nós estávamos, sabe a carroça andando e as melancias se ajeitando? Estava nesse momento. Então foi um ano bem difícil para nós, bem desafiador, mas de muito crescimento, tá? Os números eram muito ruins, as margens eram muito ruins, algumas coisas eram boas, mas no geral, assim, não era muito legal. Chegou o final de 24 para 25 a gente começou também a modular a empresa, a gente começou a trazer obras maiores para a empresa. E daí 25 eu tomei uma decisão, que eu ia parar de fazer obras pequenas e eu fazer obras... Ainda nós fazemos obras pequenas assim, que eu digo 60, 70 metros, coisas assim, né? Mas as menores ali a gente não iríamos mais fazer. E nós íamos focar em obras médio para alto padrão e começamos a fazer obras maiores, obras para vender maiores e assim foi. Então, em 2025, nós estabilizamos a empresa. Faturamos o mesmo tanto que 2024, 11 milhões. Tá? Só que a gente botou ordem na casa. Nós deixamos o time redondinho, nós deixamos o nosso método redondinho, nós deixamos a empresa ficou fluida, time interno, time externo, o posicionamento da empresa, a gente mudou o rótulo de empresa Minha Casa Minha Vida para a empresa médio alto padrão. Então a gente conseguiu dar uma grande virada. Isso nos custou mercado, porque a gente poderia ter continuado crescendo, mas como a gente abriu mão de algumas coisas, a gente equilibrou o barco. E foi muito bom equilibrar o barco. Por quê? Final de 2024, quando eu vi aquele faturamento de 11 milhões, eu pensei, cara, se nós deu quase 5 anos de empresa ali, né? Se nós fizemos isso aqui, saindo do zero, apanhando, sem ter nenhuma informação, em menos de 5 anos, eu consigo fazer qualquer filial minha fazer isso aqui bem menos de 5 anos, com números mais saudáveis, também faturar 10 milhões. Porque eu já vinha dando mentoria, dando treinamento, porque assim como a gente aprendeu muito fora, Brasília, São Paulo, Santa Catarina, enfim, muita mentoria, muito treinamento a gente buscou e cresceu, e isso fez muita diferença no meu negócio. Eu comecei a ensinar, metade de 2023 também. Eu estava em São Paulo, numa imersão lá, presencial, e eu vi assim, os caras ensinam aquilo que eles fazem. Eu vou ensinar também aquilo que eu faço. Eu comecei. Isso foi muito legal. Hoje eu tenho mentorados aqui que estão voando, tenho parceiros de negócio, eu tenho sócios que vieram desses treinamentos, enfim. E depois a gente desenvolveu um braço digital, tá? Que hoje a gente tem um braço digital, por isso o canal do YouTube também agora para fomentar isso e tal. Nós temos uma mentoria completa, onde qualquer lugar do Brasil você consegue andar comigo 2 meses, com encontros semanais, passo a passo de tudo que a M2 faz, e ainda fica 1 ano dentro da minha comunidade com todo um suporte, fenomenal. Clica aqui, em algum lugar vai ter um link, nos chama, tu vai ter acesso a esse nosso treinamento. Tem treinamentos menores também, tá? Mas essa mentoria é surreal. Eu queria ter essa mentoria lá atrás. Eu tinha poupado alguns milhões de dinheiro desperdiçados. Milhões, eu tô falando, não é reais, assim, não. Milhões eu teria
no meu bolso hoje se eu tivesse esse treinamento lá quando eu comecei, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, no final de 2024 eu tive uma visão. Cara, se eu fazer isso com filiais, aonde eu não estou operando hoje, através de um sócio operacional, nós somos 3 sócios aqui. Então, nós começamos o primeiro passo. Foi uma cidade aqui perto, onde eu tinha um aluno, que é amigo meu de longa data e tal, se aproximou de mim através dos meus treinamentos. Reaproximou, na verdade, né? E eu chamei ele e disse, cara, vamos fazer uma... Ele queria se envolver na construção e tal, não sabia como começar direito. Disse, cara, vamos fazer uma sociedade. Nós vamos abrir uma unidade operacional aqui. Tu vai ser o nosso quarto sócio dessa unidade. Nós vamos ter uma sociedade distribuída e tu vai operar aqui. E tu vai transicionar a carreira, que ele vem do mercado de calçadista, né? Que a nossa região é muito forte. Beleza, cara. Começamos devagar. Aquela unidade aconteceu em 2025. Em 2026, ela começou, a gente conta a primeira temporada, metade de 25, começou a primeira obra, acho que foi em agosto de 2025. Já entregamos, já estamos aí com outras obras rodando. O faturamento entre 24 e 20, entre 25 e 26 dessa primeira unidade já está em 4 milhões. Nós nem terminamos o ano aqui, eu vou fechar em uns 5 milhões, o primeiro ano de faturamento dessa empresa. Então, o meu primeiro ano lá foi 1 milhão, e nós faceiro, números ruins. O primeiro ano da minha primeira filial, o ano operacional ali, que é a primeira temporada, que pega mais do que um ano, né? A gente vai fechar 5 milhões, 5 vezes mais. Por quê? Método, expertise, marca já gerada, M2 está consolidada aqui na região também e tudo mais. Fomos abrir a segunda filial agora, em Canoas. A gente está com a segunda filial nascendo, a primeira obra foi assinada ontem e a segunda obra já está com um contrato assinado também para daqui uns 2, 3 meses iniciar ela. Essa primeira obra vai começar agora, esse mês de agosto de 2026. Só essas 2 obras, que eu nem comecei as obras ainda, né? Já estamos com 2,5 milhões de VGV. Vai fechar esse primeiro 26 e 27, que eu vou contar a primeira temporada de Canoas, porque a primeira temporada sempre pega um ano a mais, um ano e meio mais ou menos, porque é prospecção, é acompanhar, é tomar decisões e tal. Eu tenho quase certeza que a gente vai bater 10 milhões já na primeira temporada em Canoas. É muito gigante aquele mercado. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque a gente está chegando em mercados com método, com visão, com nome, claro, também. Então a gente já está chegando em outro nível. Então uma construtora hoje, para faturar 1 milhão é muito rápido. E para quando você pensa 1 milhão, parece muita grana. Na construção civil é muito rápido. Tá? 2026 aqui a M2 tá primeiro semestre, vocês não vão conseguir ver aqui, a gente bateu 12,2 milhões no primeiro semestre. A nossa alvo era de 18 a 20 milhões no ano, acho que vai passar de 20. Já tenho vários negócios, já estou com uns 4 a 5 milhões já engatilhado para o segundo semestre, já que tá em fechamento, alguns já fechados e tal, que eu começo a jogar agora no fechamento de julho. Né? E acho que vai bater aí pelo menos mais uns 10 a 12 segundo semestre. Então, estou bem empolgado com tudo isso. Nosso trabalho de marketing agora está avançando bastante também, agora para o segundo semestre de 2027 também. Enfim, 1 milhão é muito rápido. Claro que o problema não é faturar 1 milhão na construção civil. O problema é fazer a gestão do 1 milhão, saber os números, saber as margens. Por isso que eu digo, nos chama aqui, vem andar conosco, anda conosco numa mentoria, tu vai ver que você vai sair um especialista, certo? Então uma consultora pode faturar ali de 1 milhão ano e bota uma margem aí de 20% líquido, vamos botar 20% líquido, tranquilo de faturar 20% líquido, tranquilo, Rodrigo, tranquilo, 20% líquido. Dá para faturar mais, dá para faturar menos, depende da tua gestão, depende do teu custo operacional, mas 20% líquido é um bom número, tá? Uma boa margem. Mas dá 200 mil anos são 17 mil meses, mais ou menos. Cara, um bom salário, não é verdade? Para tu começar, tu faz isso sozinho, não precisa de muita gente. Se tu sozinho, tu fatura 1 milhão ano, te garanto. Tu sozinho fatura 1 milhão ano numa construtora. Quer crescer, vai precisar de mais gente, daí vai subir os números, beleza? Foi bom essa informação? Curtiu, cara? Curte aqui para nós, ajuda a divulgar esse canal aí e vai ser o maior canal de construção residencial do Brasil. Em breve. Calma que a gente está trabalhando para isso, certo? Te vejo no próximo. Valeu!